Olá pessoal, vamos conversar sobre regressão linear simples, uma ferramenta bastante importante da estatística. E vou aproveitar um exemplo retirado do livro do Levine. Bom, esse exemplo está aqui mais ou menos adaptado. Trata-se do que eu vou ler aqui. As vendas da Sunflowers Roupas, uma cadeia de lojas de roupas de primeira linha, tem aumentado durante os últimos 12 anos, à medida que a cadeia vem expandindo o número de lojas abertas. Até agora, os gerentes da Sunflowers selecionaram locais para a instalação de lojas com base em fatores subjetivos, tais como a disponibilidade de um contrato de arrendamento ou uma localização que pareça ideal para uma loja de roupas. No papel de novo diretor de planejamento, você precisa desenvolver uma abordagem sistemática, que venha acarretar uma melhor tomada de decisão durante o processo de seleção de locais para a instalação. Como um ponto de partida, você acredita que o tamanho da loja contribui significativamente para as vendas da loja e deseja utilizar essa relação no processo de tomada de decisão. Bom, algumas perguntas aqui. Como você pode utilizar a estatística de modo tal que possa fazer prognósticos sobre as vendas anuais de uma loja sugerida com base no seu tamanho? Como montar um modelo linear para a previsão das vendas de uma loja em função de sua metragem? Como avaliar se realmente existe uma relação linear significativa entre vendas e metragem da loja? Bom, na primeira etapa, eu desenvolvo na planilha ao lado, eu lanço aqui, nessas colunas B e C, o que teriam sido, hipoteticamente, 7 lojas da rede, 7 lojas selecionadas de forma aleatória, onde para cada loja tem-se o registro da sua metragem e o registro das vendas anuais alcançadas. Logo abaixo, para os valores de X, que corresponde à área, temos a média e o mesmo para os valores de Y. O nosso objetivo é montar uma relação linear de forma que possamos projetar as vendas anuais de uma loja Y em função da sua metragem X. Então, a área vai corresponder a X e vendas anuais vai corresponder a Y. Depois de calculadas as médias dos valores de X e Y, na coluna imediatamente à direita, eu preparo o cálculo, realizo o cálculo de cada valor de X comparado com a sua média. Então, uma diferença de X no valor de X em relação à sua média. 1,7 menos 3 dá menos 1,3. 2,8 menos 3 dá menos 0,2. E assim por diante. Então, observe aqui na barra de fórmulas, X menos o X médio. Na coluna imediatamente à direita, fazemos a mesma coisa com Y. Cada valor de Y comparado com a média dos valores de Y. Então, 3,7 menos 6,5, menos 2,8. 6,7 menos 6,5, dá 0,2, e assim por diante. Então, observe que na barra de fórmulas, Y menos Y médio. Ok? Na próxima etapa, reserva uma coluna para calcular o produto de X menos a média vezes Y menos a média. E é isso que está sendo feito. Essa coluna aqui, coluna G. Observe na barra de fórmula X menos X médio vezes Y menos Y médio. E faço o somatório desses produtos. Esse somatório está recebendo aqui a simbologia proposta no livro do Levine, que é SQ de XY, fazendo a associação, a analogia com uma soma de quadrados, por exemplo. Tá? Na verdade, aqui é um somatório de produtos. Então, SQ XY vai corresponder ao somatório de X menos a média vezes Y menos a média, para todos os 7 pares de valores aqui do nosso programa. O Montgomery coloca uma simbologia S de XY, S subscrito XY. A coluna imediatamente à direita, elevamos ao quadrado cada diferença, cada distância entre X e a média. Então, menos 1,3
elevado ao quadrado, dando 1,8. Menos 0,2 elevado ao quadrado, colocando mais casas decimais. Vamos aqui. Então, nessa coluna H, estou elevando ao quadrado cada diferença entre x e a média dos valores de x. E faço logo abaixo o somatório, cujo resultado é 20,2, que é simbolizado aqui e no livro do Levine como SQ de x. Soma do quadrado de quadrados associada a x, a soma dos quadrados das distâncias de x com relação ao valor médio de x. E faço o mesmo na coluna imediatamente direita, agora com os valores de y. Elevando ao quadrado y menos o valor médio de y. Ok? E faço o somatório logo abaixo. Esse somatório vai ser denominado de SQ de y. À parte, eu já posso antecipar que SQ de x dividido pelo número de grau de liberdade, que corresponde ao número de registros de x menos 1, ou seja, 6, SQ de x dividido por 6 vai dar origem à variância de x. E SQ de y dividido pelo número de grau de liberdade, 6, vai dar a variância de y. Então, temos aqui o caminho para calcularmos, se precisarmos, variância de x e variância de y, dividindo esses somatórios pelo número de grau de liberdade, ok? Mas o objetivo imediato aqui é calcular os coeficientes da reta, coeficiente angular e coeficiente linear. Eu calculo aqui o coeficiente angular, ou inclinação, ou B1, simplesmente dividindo SQ de XY por SQ de x, e chego ao valor de 1,855. Então, SQ XY dividido por SQ de x é o caminho mais rápido para calcularmos o coeficiente angular da reta, ou inclinação da reta, 1,855. A próxima etapa é calcularmos o coeficiente linear, ou o intercepto da reta. Para isso, eu montei uma caixinha aqui à esquerda com lembrete, a equação da reta sendo y igual a b0 mais b1 vezes x. b0 é o coeficiente linear, ou intercepto. B1 é o coeficiente angular, ou inclinação. Se nessa equação eu substituir y e x pelos valores médios calculados antes, o y médio e o x médio, eu posso encontrar o valor de B0. E é isso que eu faço aqui. Posso explicitar B0 sendo y médio menos o produto do BY, B1, coeficiente angular ou inclinação, pelo x médio. E é isso que é feito nessa célula aqui, a célula G19. O resultado é um coeficiente linear ou intercepto de 0,854. Ok? Observe na barra de fórmulas, correspondendo ao y médio menos a inclinação vezes o x médio. Então, assim nós podemos dizer que a nossa equação da reta é essa aqui, y vendas igual ao coeficiente linear ou intercepto 0,854 mais o coeficiente angular 1,855 vezes x, a área. Ok? Mas, além disso, eu posso aproveitar aquela soma dos quadrados, então, para calcular mais alguma coisa. Soma dos quadrados de x e soma dos quadrados de y, SQ de x e SQ de y, estão dando origem às variâncias de x e de y, respectivamente. Então, por exemplo, calculei aqui, registrei aqui a parte do número de grau de liberdade, que corresponde ao número de pares do nosso ensaio, 7 pares de valores, número de grau de liberdade 6, que corresponde ao número de grau de liberdade para calcular a variância de x. A variância de x vai ser o SQ de x dividido por 6 graus de liberdade. Aqui. Observem na barra de fórmulas SQ de x dividido pelo GL. E o mesmo eu faço com a variância de y. A variância de y sendo o SQ de y dividido por GL. Então, eu tenho assim a variância de x e a variância de y.
Mais um cálculo importante é chamada covariância de x com y. E essa covariância corresponde, por sua vez, a SQ de xy dividido pelo número de grau de liberdade. Então temos aqui a parte, além da equação da reta, covariância de xy, variância de x e variância de y. Eu posso utilizar essas medidas, por sua vez, para calcular o desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Desvio padrão de x, a raiz quadrada da variância de x. Desvio padrão de y, a raiz quadrada da variância de y. E, finalmente, eu chego a uma medida muito importante, que é o coeficiente de correlação linear da reta. O coeficiente de correlação linear da reta ele pode ser calculado da seguinte forma: a covariância de xy dividido pelo desvio padrão de x e pelo desvio padrão de y. Ou seja, numerador, covariância de xy. Denominador, o produto do desvio padrão de x pelo desvio padrão de y. A importância desse coeficiente de correlação linear é: quanto mais próximo de 1, mais perfeita a disposição dos pares de valores como uma reta. Então, se nós tivéssemos os 7 pares de valores compondo uma reta perfeita, esse coeficiente de correlação linear teria um valor de 1. Se a reta tivesse inclinação negativa e a reta fosse perfeita, o coeficiente de correlação linear teria o valor de menos 1. Okay? Então, esse coeficiente de correlação linear é um valor adimensional que vai de mais 1 a menos 1. O coeficiente de correlação linear tendo um valor positivo, significa que a nossa reta tem uma inclinação positiva. Ok? Bom, eu vou parar por aqui, mas eu continuo o problema num segundo vídeo. Obrigado.